Olá pessoal, tudo bom com vocês? Primeira coisa, dizer que estamos aqui hoje também em casa, né? Hoje estou no escritório, na verdade, fazendo gravação aqui para vocês. Nossa turma presencial aí da pós. Saudade de estar com vocês aí na sala de aula, nas nossas discussões, nas nossas conversas. Espero que todos estejam bem. E minha expectativa aí é nossa, que a gente esteja em breve aí de volta na sala de aula. Enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso conteúdo aqui pela web mesmo e dessa vez aí nem para o legal a gente teve por conta justamente da pandemia, então estamos gravando aí de casa. Já gravei algumas aulas em casa, hoje no escritório, mas estou fazendo de uma forma aí para tentar não prejudicar vocês, a verdade é essa, tá bom? Vamos continuar o nosso conteúdo. Então, na última aula que nós falamos sobre imposto de renda de pessoa física, aí vocês tiveram duas aulas na sequência de pessoa jurídica, né? E hoje eu quero concluir com vocês o conteúdo da pessoa física. Na aula anterior, nós falamos sobre bastante hipóteses de incidência, especifiquei bastante, exploramos bastante a questão da locação, né? Bastante situações lá em que é possível, em que vai haver incidência do imposto de renda em fatos geradores distintos. Eu quis focar bastante nisso naquela outra aula, espero que tenha trazido agregado para vocês aí. Vamos continuar a nossa aula de hoje, olhando em outros aspectos aqui. Eu só quero informar vocês que nós vamos ter nossa aula em quatro blocos de 25 minutos, tá? Por conta de estarmos gravando em casa, enfim, para que não haja problema aqui de subir arquivo e tal, a gente vai gravar em quatro blocos de 25 minutos cada, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro bloco de 25. Então, a cada 25 a gente vai parando, eu comunico aqui, a gente já segue na sequência, tá legal? Mas vamos lá então para a nossa primeira tela de hoje, e aí eu quis trazer para vocês aqui um exemplo da situação onde as empresas, né, as fontes pagadoras informam à Fazenda uma obrigação acessória típica do imposto de renda, onde a empresa informa para o seu trabalhador, para o seu funcionário, para quem lhe presta serviço, uma obrigação acessória. Então, a Receita acaba exigindo que as empresas apresentem um comprovante de rendimentos, né, que tenham sido pagos pela empresa ao longo de um exercício a um determinado contribuinte. Nesse caso aqui era até um funcionário. Então, aqui reparem que faz menção à figura da fonte pagadora, com a indicação do CNPJ da empresa, o nome da empresa, os dados do trabalhador, nesse caso aqui, junto com a indicação do seu CPF, e quais foram os rendimentos anuais pagos pela empresa, quanto foi pago a título de previdência na contribuição previdenciária oficial e quanto houve de retenção na fonte desse trabalhador aqui. Na sequência, ele indica quando existe, né, os rendimentos isentos e não tributáveis, nesse caso não houve nada. Se houve algum outro tipo de pagamento também, como tributo isento ou não tributável, lucros, dividendos, etc. Aqui houve um pagamento de alguma outra coisa a título de abono ou de salário família. Não me recordo no caso desse cliente aqui o que era exatamente, tá? Quanto foi pago a título de 13º, com a tributação incidente no imposto do 13º do sujeito e as informações todas que a empresa fornece a título a título de informação mesmo para o fisco, né? Nesse caso aqui, houve um pagamento lá de R$ 9.000 no ano, acerca de plano de saúde, aqui a mil assistência médica, né? Então, houve aí o cumprimento por parte da empresa quando ela informa, quando ela noticia para o fisco tudo isso aqui. Isso aqui é importante porque, ao longo do exercício, nós falamos isso sobre isso na última aula, quando existe um pagamento feito pela empresa, ela vai fazer a retenção do imposto de renda sobre aquilo que é a natureza salarial e o empregado, juntando com outras informações ou com outros rendimentos que ele eventualmente tenha, então de um segundo emprego ou de outras receitas que ele eventualmente ofira, ele vai juntar tudo isso para fazer constar na declaração de imposto de renda dele feita no ano. Então, dentro desse contexto, a gente enxerga ali uma obrigação acessória extremamente importante pelas empresas, né, para que haja justamente o cruzamento com aquilo que as outras fontes se informam, para que haja fiscalização. Então, quando a gente enxerga isso, a gente vê instrumentalizado
um dos exemplos de obrigação acessória. Se você verificar novamente aqui comigo na tela, você vai ver que aqui vai indicar quem que é o responsável pelas informações, enfim, e nesse caso aqui tem até o formulário aprovado por uma instrução normativa da Receita. A cada ano eles podem fazer alterações, enfim, mas é um exemplo aí interessante de obrigação acessória que nós temos, a aplicação daquilo que nós vimos já. E aqui, quando a empresa emite, ela não está pagando tributo, ela está apenas informando o trabalhador não está pagando tributo, ele já pagou ali 4 mil e poucos reais no ano que foi retirado dele, enfim, ali é a comprovação de que houve pagamento do imposto por parte do contribuinte, conforme o que a gente falou em sala de aula diversas vezes aí ao longo desse ano, tá bom? Queria trazer também uma exemplificação acerca da questão das despesas com instrução. A gente sabe que as despesas com instrução elas são limitadas a 3.550, isso nos números de hoje, né? E aí, muitas pessoas às vezes acabam se confundindo do que pode ser incluído como despesa de instrução. E aí, essas despesas de instrução podem ser lá todas as despesas com educação infantil, inclusive creche, todas as despesas com ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, graduação e pós-graduação, inclusive, desde que seja um curso, efetivamente, um curso oficial, né? Qualquer despesa com educação profissional, e aqui a gente pensa basicamente no ensino técnico. Então, cursos técnicos, cursos de formação técnica ganham essa característica, e também os destinados para jovens e adultos, o famoso EJA, né, para a educação de jovens e adultos, também entra nisso. Agora, o que não se enquadra nesse caso com as despesas de construção? Qualquer despesa que eu tenha, por exemplo, com material escolar, com o uniforme do aluno, qualquer material que se compre, inclusive aquisição de livros, etc. Não entra nesse pacote nada daquilo que está elencado aqui nesse quadro para vocês. Então, despesa com uniforme, despesa que se tem para a efetivação, a elaboração, que ele coloca aqui, dissertação de mestrado, de doutorado, contratação de estagiário, tudo aquilo que eu gaste para fazer o meu trabalho acontecer não entra nisso. Despesas com material didáticos, livros, enciclopédias, qualquer tipo de aula que não seja de curso técnico nem de formação, como, por exemplo, música, dança, natação, ginástica, pilotagem. Um detalhe, música não entra graduação em música. Aqui eu estou falando do curso de música, curso livre de música. Então não entra nisso, não é despesa dedutível no imposto de renda. Também não entra aqui qualquer tipo de curso preparatório ou pré-vestibular, não enquadra nisso porque não está no conceito de educação oficial. Também não entra aqui as aulas de inglês, aulas de espanhol, aula de francês, aula de alemão, está fora desse rol, né, de despesas dedutíveis do imposto de renda. Passagens também não entra. O que eu gasto para ir fazer um curso e fazer alguma coisa está fora disso. Agora, vamos fazer uma comparação disso com aquilo que a gente chega com relação a despesas médicas. Despesas médicas, pessoal, a principal não tem nenhum tipo de limite, tá, de dedução. Então, todas as despesas médicas no ano, elas podem ser acumuladas e podem ser deduzidas à base de cálculo do imposto de renda. Vamos lá para o quadro para a gente enxergar quais são elas. Então, tudo aquilo que entra como dedutível, né, nas despesas médicas, vai entrar tudo aquilo que foi pago a título de honorários médicos, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, qualquer situação, qualquer exame que se tenha feito vai entrar nisso. Pagos em despesas que estejam no país para a cobertura de despesa médica, então aqui eu penso nos planos médicos, nos planos odontológicos, também entram nisso aqui. Valor pago para aquisição de produtos e aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas dentárias. Então, tudo aquilo que entra nesse rol aqui acaba entrando como dedutível na base de cálculo do imposto de renda, por se tratar efetivamente de despesa médica. Vamos notar que em todas essas hipóteses aqui, nós temos equipamentos e produtos necessários à manutenção e à boa sobrevivência e subsistência do sujeito, né? Então, eles têm esse pacote aqui. Tudo aquilo que eu gasto nas despesas ortopédicas, odontológicas, inclusive com aquilo que vai lastrear, dar fundamento para que
para que a cirurgia possa acontecer. Então, os equipamentos médicos ali que vão ser usados na consecução da própria cirurgia, né? Pagamento de despesa com instrução de pessoa com deficiência física ou deficiência mental também entra nisso aqui. Inclusive, é importante que aqui tenha o tal do laudo médico que ateste qual que é a debilidade da pessoa e o pagamento seja feito à entidade destinada a deficientes físicos ou mentais. Então, não é qualquer dinheiro que se pague, mas eu tenho que destinar efetivamente a isso. Porque, por exemplo, eu não posso colocar, não enquadraria a rigor nessa hipótese o pagamento de um professor particular para que eu orientasse alguém em casa, por exemplo, né? Aqui o pagamento tem que ser feito a entidades destinadas a deficientes físicos. Então, essa aqui entra a nossa característica aqui. Porque se não for isso, pode entrar, inclusive, como despesa educacional, que nós vimos que tem a limitação lá de 3.561 em valores de atualmente, né? Pagamento feito ao hospital, pagamento feito a médico. Uma vez me perguntaram se tinha dedução de prótese mamária. Depende, na verdade, né? Porque se você faz a remuneração para o hospital e o hospital fornece todo o equipamento, inclusive a prótese mamária, aí você pagou lá 50 mil numa cirurgia com a prótese. Então, as despesas médicas, hospitalares e a prótese. Então, nesse caso, você tem lá direito sim à dedução, porque você fez o pagamento para uma entidade médica. Agora, se você fez a compra à parte e separa as despesas médicas da despesa referente à aquisição da prótese mamária, por exemplo, aí não, porque você não está comprando, aquilo não é não se enquadraria em um contexto como aquele que nós temos agora, em relação, por exemplo, às despesas com próteses ortopédicas, tá? Então, a aquisição não entraria no pacote dado o benefício aqui, né? Tudo aquilo que eu gasto com internação também aqui tem um detalhe importante, ó. Despesas de internação com estabelecimento geriátrico, desde que seja qualificado como hospital nos termos da legislação específica. Então, se a clínica geriátrica tiver característica ou especificação de hospital, ela entra nesse pacote. O que não pode ser deduzido, né? Despesas que têm. Então, o sujeito vai lá, pede um reembolso e o reembolso aconteceu. Se o reembolso aconteceu, ele não pode se deduzir aquele valor reembolsado, porque houve, de fato, o reembolso por parte da entidade. Olha que interessante aqui, ó. Despesas com óculos, lentes de contato, aparelhos de surdez similares, pagamentos referentes às empresas como títulos patrimoniais, cotas e ações com direito à assistência médica. Também não entra nesse pacote de dedução, né? Então, aí são várias hipóteses, várias situações que a gente tem em relação a isso. E um detalhe que foi objeto de uma consulta na Receita Federal: gastos com coleta, seleção e armazenagem de células-troncos. Então, quando a criança nasce, é muito comum que os hospitais ofereçam um serviço como esse, onde haja aí a questão da célula-tronco, e aí fazer uma coleta de célula-tronco para armazenar no sistema de criogenia e isso um dia ser usado, caso haja necessidade, enfim, está fora desse pacote aqui, tá? Então, é importante a gente ter de forma muito clara aqui quais são as nossas situações, quais são as nossas hipóteses em que contribuem, que o legislador especifica a possibilidade da incidência da exclusão da base de cálculo com redução das deduções aí das despesas médicas, tá legal? Então, a rigor, tudo aquilo que se tem para a cirurgia, para o tratamento médico, para a consecução do cuidado do tratamento, está fora disso, a rigor, as despesas que se tem, como exemplo que eu dei da prótese mamária, e essas todas que estão indicadas aqui nesse quadro com vocês, tá legal? Então, são todas hipóteses em que a gente pode suscitar aí o cancelamento, a dedução ou não da base de cálculo do imposto de renda. Beleza? Vamos lá mais um pouquinho. Outros rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui, nesse ponto, a gente vai especificar o que é rendimento isento e não tributável. Para a gente entender o que é rendimento isento e não tributável, a gente tem que justamente caracterizar
dentro daquele contexto, daquele conceito de fato gerador da obrigação tributária que nós já falamos, se é produto do capital, do trabalho, da junção de ambos ou não. Então, olha esse quadro, né? São isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste o beneficiário das bolsas de estudo e de pesquisa caracterizada como doação, quando recebida exclusivamente para proceder a estudo ou pesquisa, desde que os resultados não representem vantagem para o doador, nem importem em contraprestação de serviços. Ou seja, se a bolsa ela é aplicada exclusivamente como benefício para o estudante, sem que isso importe, isso é importante fixar, sem que isso importe em contraprestação. Se a empresa estiver remunerando o estudante para que ela faça algum tipo de contraprestação, então isso teria natureza salarial, na verdade. E aí entraria no produto do trabalho, fato gerador do imposto de renda, na forma do artigo 43, lá do nosso CTN. Fora disso, se tem ou não tem essa relação, a gente tem que ter muito cuidado, porque se não tem isso, a gente não vai ter benefício se ela tiver natureza contraprestacional, tá bom? E aí é importante destacar que nesse caso aí tem a ver com a pessoa jurídica, né? Essas despesas não são dedutíveis lá da base de cálculo do lucro real da empresa, nem da contribuição, ou seja, a gente vai ter que entender que nesse caso aqui a bolsa de estudo ela tem um caráter bastante peculiar, né? Ela é aplicada de forma como beneficiar, de forma de benefício mesmo ao nosso contribuinte, ao nosso estudante, e aí o doador ele vai entrar nisso sem ter benefícios diretos. Olha aqui, ó, se a bolsa de estudo não é doação, olha que interessante. Os desembolsos efetuados por pessoa jurídica a título de concessão de bolsa de estudo e de pesquisa, havendo benefício ao doador, ou sendo como contraprestação de serviços, não se caracterizam como doação e se mostram, sim, como receitas tributáveis do beneficiário na declaração de ajuste, ou seja, aqui nós temos a fundamentação legal para justificar essa ideia de não ser, de perder a natureza de doação, tá legal? Qualquer pagamento feito pela empresa nesse objetivo de aperfeiçoar tecnicamente o seu empregado, então, em algo que ele já trabalhe e seja lá uma forma de agregar valor, de agregar conhecimento, de melhorar a técnica desse trabalhador, vai constituir como complemento de remuneração. Então, não é uma situação de mera liberalidade e, portanto, pode ser deduzido do imposto real, do lucro real da empresa, se ela tiver a prova de que ela gastou como forma de melhoria e de especialização do seu funcionário em prol da própria pessoa jurídica, tá? Então, nesse caso, a gente tem aí de fato uma situação interessante. Se ela não se ela exige alguma contraprestação, não é sim base de cálculo para o imposto de renda, não é dedutível, não pode ser caracterizado como não tributável ou isento. Agora, se a empresa faz o pagamento disso, isso entra lá como sendo uma despesa da empresa para a melhoria técnica do seu funcionário, ela pode deduzir aquilo, abater aquilo da base de cálculo lá, da sua contribuição, enfim, reduzir a base de cálculo no lucro real da empresa. Tá legal? Mais um pouquinho aqui, pensando no estagiário. Pagamento feito a estagiário, mesmo que seja chamado de bolsa de estudo, é sim rendimento tributável. Vai incidir porque aqui é uma forma de remuneração pelo trabalho. Então, não são dedutíveis, não são caracterizados como isentos não tributáveis e vão ser, sim, objeto de tributação. Tá legal? São mais algumas hipóteses, alguns exemplos aí onde a norma vai ser aplicada, como fazer aquela compreensão do que é ou não é objeto de tributação pelo imposto de renda. Tá legal? Se é ou se não é fato gerador do imposto de renda, esse é o nosso ponto principal. Legal? Vamos ver mais um pouquinho aqui algumas situações interessantes em relação à lei da legislação do imposto de renda. E essa aqui ela faz menção a algumas hipóteses que trata de doenças graves. Pessoal, a lei 771
na verdade é 7713 de 88, eu errei na hora de digitar. Lei 7713 de 88, ela prevê no artigo 6º que ficam isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos por pessoas físicas. Eu não quis trazer aqui o artigo inteiro, são várias hipóteses, a gente vai ficar mencionando aqui texto de lei, não acho bacana, mas eu quis trazer alguns pontos específicos para suscitar vocês aqui. Uma das hipóteses que nós temos ali, que eu deixei indicado aqui em relação ao inciso 14 do artigo 6º, é o artigo que fala dos proventos recebidos de aposentadoria ou de reforma motivada por acidente de serviço e os recebidos por portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, e aí começa uma série de doenças. Aqui parece aquela música do Titãs, o pulso ainda pulsa, só tem coisa ruim aqui, né? Então, reparem que ele começa dizendo o seguinte, ó, que ficam isentos do imposto os proventos, aquilo que a pessoa recebe a título de aposentadoria ou de reforma, que tenha sido motivada por acidente de serviço e também, além do acidente de trabalho, aqueles que tenham sido recebidos, aqueles que sejam recebidos por portadores de moléstia profissional, doença profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia. E aqui ele coloca, né, a paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados da doença de Paget, contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, isso aqui é AIDS, base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria. Então, note que aqui o que o legislador fez, eu vou ficar aqui embaixo com vocês, ó. O que o legislador fez aqui foi prever uma série de doenças que vão trazer algum tipo aí de benefício para o contribuinte. Mas reparem que trata-se aqui de situações em que a fazenda vai isentar, né, vai tirar a isenção do imposto referente à aposentadoria recebida em razão dessas hipóteses. Então, ainda que o sujeito tenha se aposentado antes e após a aposentadoria ele venha a se enquadrar em qualquer das hipóteses indicadas no artigo 6º, inciso 14, ele vai poder se beneficiar, sim, da redução da isenção do imposto de renda por conta disso. São hipóteses em que a gente vai enxergar que o legislador trouxe a situação da doença para essa finalidade aqui, tá? Então, é importante entender, isenta o imposto de renda da aposentadoria naquelas hipóteses que estão ali. Uma outra situação também que são isentos do imposto de renda, atividade remunerada do contribuinte que é portador de moléstia, mas ainda não se aposentou, então não goza de isenção. Então, o sujeito que vai lá e tem alguma doença, mas ainda não está aposentado, aquilo que ele recebe a título de salário não é isento do imposto de renda. E qualquer recebimento decorrente de atividade de emprego ou de atividade autônoma, recebida junto com a aposentadoria. Então, se o contribuinte ele recebe um salário e também recebe a aposentadoria, se ele faz a prova de que ele é portador da moléstia, ele pode sim gozar da isenção no que tange a parte da aposentadoria, mas não gozaria da isenção no que tange aqui a parte do salário ou daquilo que ele recebe a título de autônomo, tá legal? Então, também pontos importantes a ser destacado. Olha o que esse julgado aqui de junho do ano passado, ó, trata. Na origem, o contribuinte ajuizou a ação judicial visando a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que possibilite a incidência do imposto de renda sobre os proventos recebidos pela servidora pública como remuneração durante o interstício entre a data do diagnóstico da moléstia e a data da aposentadoria. A jurisprudência do STJ é pacífica, no sentido de que a isenção do imposto de renda do artigo 6º, 14 da 7713 só alcança os proventos de aposentadoria, não abarcando remuneração do portador de moléstia grave,
que continua em atividade, ainda que já cometido pela doença. E aí ele faz menção a alguns precedentes. Então, note que nesse exemplo, o que a gente enxerga é que a fazenda pública, ela segrega de fato. Se eu sou portador da doença, mas aquilo que eu recebo não é de aposentadoria, não teria por que invocar, a princípio, a nossa isenção. A isenção, ela é dada para quem se enquadra, para quem se encaixa no contexto aqui da nossa doença em razão da figura da aposentadoria. Olha esse outro julgado aqui. Não merece reforma o acordo utilizado que aplicou a orientação pacífica no STJ, transcrita na súmula 627. O contribuinte faz uso da concessão ou a manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Ou seja, se há aqui qualquer prova de que a doença existe, que a pessoa sofreu com ela, eu não preciso fazer a prova da contemporaneidade da doença no momento em que eu gozo ali da isenção. Uma vez aplicada a isenção, a súmula 627 já deixa claro isso, eu não preciso fazer nem prova de que a doença retornou, saiu de mim e depois voltou, piorei, ou que eu sou portador da doença agora, ou agora sou detentor. Se fui reconhecida a isenção em razão da doença, dali para frente, a pessoa vai estar albergada pelo direito da isenção, na forma como prevê a nossa súmula 627. Legal? Deu aqui os nossos 25 minutos, até passei um pouquinho, eu vou pausar aqui agora e a gente retoma daqui a pouquinho no nosso segundo bloco, falando do imposto de renda nas isenções, tá bom? Até já, um abraço. Bom, vamos lá, pessoal. Continuando então a nossa análise das isenções, né? Então a gente falou agora há pouco das isenções lá das doenças, do inciso 14 do artigo 6º. Eu vou comentar rapidamente com você aqui as outras isenções que também estão no artigo 6º, tá? Então, lá fala de alimentação, transporte, uniforme, vestimento de trabalho, diárias, valor de locação de prédio, quando ocupado pelo seu... Aqui eu acho uma bizarrice, né? Quando ocupado pelo seu proprietário ou cedido gratuitamente para o uso de cônjuge ou parente de primeiro grau. Então, é isento. Então, se você loca para você mesmo, se você loca para sua esposa, você tem a isenção do imposto de renda. Enfim. Indenizações, já falamos sobre isso em outro momento, indenização não tem natureza salarial, não tem a natureza de imposto de renda, e aqui o nosso artigo 6º, no inciso 4, ele deixa isso explícito, né? Indenização também de aviso prévio, decisão despedida por rescisão do contrato de trabalho, também, mesma característica que nós falamos já anteriormente. Montante de depósitos, juros e correção em contas do PIS, né? Então, entram aqui na figura da isenção também. Valores recebidos a título de seguro das entidades de previdência privada em razão da morte, então, seguro de vida, né? Então, são alguns exemplos aí que a gente enxerga em relação às isenções do imposto de renda, tá? Existe algumas outras figuras. Então, olha comigo aqui na tela aqui também. Pecúlio de aposentado também entra nesse pacote. Mas o que eu queria, na verdade, chegar com vocês era em relação aqui, ó, valor dos bens adquiridos por doação ou por herança. Aquilo que eu recebo por doação ou por herança, ele vai pagar ITCMD, né, na transmissão causa mortes, ou na figura da doação. E aí a gente tem uma incidência do imposto estadual, não seria ali a rigor incidência do imposto de renda, tá? Então, isso é um ponto a destacar, porque às vezes as pessoas fazem confusão de como que funciona, né, nesse tipo de situação. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a figura da doação da herança entra como nome como rendimento isento, como percepção isenta aí do nosso imposto de renda, tá bom? Outra coisa que a gente vai enxergar aqui são outras isenções que estão previstas em outras normas do imposto de renda. Então, existe uma série de outras normas do imposto de renda que vão trazer para a gente as situações de isenção. Aqui, na Lei 9.250, a gente tem uma delas. Olha que interessante. Fica isento do imposto de renda o ganho de capital auferido na alienação de bens.
direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação no mês em que se realizar seja igual ou menor a. Então, preço unitário de alienação, ou seja, a operação de venda no mês em que ela se realizar seja inferior a R$ 20.000 quando ações e R$ 35.000 nos demais casos. Aqui, antes da gente continuar lendo o artigo, vamos destacar o seguinte, ó. A ideia aqui é que no mês, dentro do mês, venda, a gente tem esse limite. Então, se eu faço vendas de ações no limite de até R$ 20.000 no mês, eu tenho ganho de capital, por exemplo, eu vendi R$ 15.000 em ações e eu tinha comprado por R$ 12.000. Eu tive um ganho de capital de R$ 3.000. Se eu fiz isso, uma alienação no mês, esses R$ 3.000 estão isentos do imposto de renda, porque eles estão dentro desse pacote, dentro dessa previsão que nós estamos falando aqui. Então, se eu tenho que ter essa regra, vamos botar comigo na tela, ó. Ganho de capital na alienação de bens ou direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação no mês seja igual ou inferior a R$ 20.000. Então, se eu tiver uma venda acima desse patamar, por mais que eu tenha um rendimento diminuído, vai ser tributável. Só é tributável se a operação for de até R$ 20.000 na venda, tá legal? E aí, isso quando eu penso em mercado de ações, R$ 35.000 nos demais casos. Então, ele coloca no parágrafo único, ó, no caso de alienação de diversos bens ou direitos da mesma natureza, será considerado para os efeitos desse artigo o valor do conjunto dos bens alienados no mês. Ou seja, se eu fizer uma compra, vendo ações 5.000, 7.000, 11.000, eu vou somar o total para saber se vai chegar ou não na receita tributável, se vai chegar nos R$ 20.000 para que seja ou não tributado pelo imposto de renda. Então, tem que fazer isso com bastante cuidado. Outro dia estava conversando com um colega que não se atentou a esse detalhe e fez vendas de ações aí em determinados meses no valor superior a 20, ele para não pagar imposto de renda, mas se empolgou lá em algumas operações que fez e acabou tendo que pagar imposto de renda por conta disso. A operação tem que limitar a R$ 20.000 quando pensa em ações, tá? E aí, independente de quanto tenha esse de capital, não vai incidência do imposto. E aí eu tenho isso para os demais casos no no inciso 2, tá bom? Sei lá, vendi carro. Se eu vendi por um carro por 20, comprei por 17, lucrei R$ 3.000, eu não vou ter incidência do imposto de renda, porque eu vou estar dentro desse patamar aí dos R$ 35.000 que a lei está prevendo. Tá legal? Agora, olha uma outra hipótese de isenção bastante interessante aqui no nosso artigo 23 da mesma lei. Fica isento do imposto o ganho de capital auferido na alienação do único imóvel que o titular possua, cujo valor da alienação seja de até R$ 440.000, desde que não tenha sido realizada qualquer outra alienação nos últimos 5 anos. Aí ficou aqui escondidinho 5 anos, mas dá para entender. Pessoal, essa aqui é uma regra afeta a venda de imóveis. A gente vai falar já de ganho de capital na venda de imóveis. Mas aqui, se a alienação do imóvel for de até R$ 440.000 com valor de venda, independente de quanto tenha sido o lucro do ganho de capital, se essa operação for a única nos últimos 5 anos, eu posso invocar o benefício e não pagar imposto de renda nessa operação. Olha comigo novamente na redação da lei. Isento do imposto, ganho de capital, independente de quanto seja esse ganho de capital, ao fim da alienação do único imóvel que possui o titular. Então, se eu vendi meu único imóvel e o valor da alienação ser de até R$ 440.000, não tendo sido feita nenhuma outra alienação nos últimos 5 anos, eu posso gozar do benefício da isenção do ganho do imposto de renda sobre esse ganho de capital, de forma que não haverá incidência, não poderá a Fazenda não poderá tributar o imposto desse ganho de capital, previsão expressa do nosso artigo 23, da 9.250, e ela é interessante por conta do valor, só que a gente sabe que a alienação de bens não se dá num valor como esse de forma tranquila, especialmente se você nossa, todos da grande São Paulo, a gente sabe que a gente tem uma limitação, né, em relação a essa questão do valor, e a
questão do período, não pode ter sido venda nos últimos 5 anos, tá bom? Uma outra previsão da Lei 9249, que fala também de isenção de imposto de renda. Olha aqui, ó. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 96, pagos ou acreditados pela pessoa tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do ganho do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica domiciliada no país ou no exterior. Pessoal, aqui nós temos um ponto importantíssimo. Por quê? Esse é um ponto, inclusive, que a Fazenda Nacional talvez modifique em breve. O Paulo Guedes já se manifestou no sentido que ele é contrário à não tributação da distribuição de lucros ou dividendos. E aí, a gente tem que ficar atento com isso, porque isso aqui faz parte de muito planejamento tributário. A partir do momento em que a empresa distribua lucros, aquilo que o sócio, aquilo que o sujeito que recebe lucros ganha, ele não vai levar a tributação ou vai declarar sim, porque é a obrigação dele declarar, mas como rendimento isento não tributável. Então, a fundamentação está aqui. Olha comigo na tela novamente, de forma aqui, ó. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas, com base no tributo, com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte. Então, a empresa, quando faz o pagamento, ela já não tem obrigação de reter na fonte e também não integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Ou seja, a partir do momento em que o sujeito goze das receitas dele como ganho, como distribuição de lucro, ele vai se beneficiar dessa hipótese de não pagar o imposto de renda nessa operação. Então, nem retendo na fonte pela empresa, nem aquele valor pegando a base tributável. Por isso que, nesse caso, o sujeito tem que declarar como rendimento isento e não tributável, né? Ele tem que declarar a receita, a empresa, quando faz a distribuição de lucros, tem que informar a obrigação acessória, como aquela que nós vimos mais cedo, indicando qual é a base tributável, as receitas daquele contribuinte, e ele vai acabar declarando ali como rendimento isento e não tributável, justamente para que não pague imposto de renda naquela operação, tá? Isso a fundamentação daqui, é o que eu falei. Isso é o que vale hoje, estamos aqui em março de 2020, né? Você vai entender o seguinte, essa regra ela está sujeita a alteração, meio que iminente aí. Não sei se agora, por conta do coronavírus, etc., a Fazenda vai estar mexendo nisso agora. Talvez isso entre no pacote de alteração legislativa no tal da reforma tributária, que até agora não aconteceu e que não sei se vai acontecer mais para esse ano por conta de tudo aquilo que a gente viu e está passando agora. A gente sabe que a gente vai entrar num momento onde a economia vai sofrer bastante, né? Mas, toda sorte, fica aí a informação com base nesse dispositivo que a gente enxerga aí, o não pagamento do imposto de renda. Tá legal? Uma outra questão que eu queria dividir com vocês está na questão do ganho de capital. Olha ali o que tem o ganho de capital. Artigo 21 da Lei 8981 de 95. O ganho de capital recebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens, direitos de qualquer natureza, sujeita-se à incidência do imposto de renda com as seguintes alíquotas: 15% sobre parcela dos ganhos que não ultrapassarem 5 milhões, 17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder 5 milhões e não passar 10 milhões, 20% sobre aquilo que passar 10 milhões e não ultrapassar 30 milhões, e 22,5% acima daquilo que passar os 30 milhões de reais. Olha que interessante aqui. Aqui ele fala de ganho de capital recebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens de qualquer natureza. Esse ganho de capital aqui é aquele ganho de capital referente à alienação de patrimônio, tá? Então, é uma tributação específica, não tem nada a ver com a receita, não tem nada a ver com o salário, tem a ver com aquilo que o sujeito tem quando ele tem ganho de capital. Então, perceba que aqui nós também temos uma alíquota progressiva. Quanto maior o valor dos bens
alienados, maior também será a alíquota incidente na operação, de forma que a gente enxerga aí o nosso legislador prevendo, aplicando a regra da progressividade para o ganho de capital na alienação de bens, né? Então, existe norma válida, essa norma passou por diversas alterações, inclusive, se você depois pegar no site do Planalto, você vê que ela tinha uma alíquota fixa e depois passou a ter alíquota variável, e as alíquotas também foram alteradas ao longo do tempo aí. Então, essa norma que está, da forma como está valendo hoje, na forma como está sendo aplicada hoje, ela tem sido aplicada desde o ano de 2016, perdão. Então, desde 2016 nós temos essa tabela progressiva nesse contexto aqui. Eventuais vendas feitas antes desse período acabam aí sendo objeto de tributação de legislação anterior, tá? Então é importante observar isso pensando em eventual questionamento. O sujeito foi lá, vendeu o patrimônio, alienou o patrimônio. Nesse patamar, ele vai ter o benefício de 15, 17, 20, ou a lei vigente à época, de acordo com a lei vigente no momento do fato gerador, no momento da venda, onde se realizou o ganho de capital. Tá legal? Então, é importante a gente ter essa noção de que se trata de uma situação de tributação exclusiva, né? Uma tributação específica para essa hipótese. Um outro exemplo que eu queria tratar com vocês também de isenção é da Lei 1196, que também fala de alienação de bens imóveis. E aqui, nesse exemplo, ele fala de ganho de capital auferido por pessoa física residente no país na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, em até 180 dias contados da venda, aplique o produto na compra de também imóveis residenciais localizados no país. Vamos entender aqui só o detalhe. Vou chegar nos parágrafos já, mas olha o que ele coloca aqui. Essa isenção, ela vale apenas para a pessoa física. Então, quando houver ganho de capital referente à pessoa física, onde a pessoa física que resida no país, não pode morar fora, faça a venda de imóveis residenciais. Não vale aqui para essa hipótese imóveis comerciais. E aí, dentro de 180 dias, a contar da celebração do contrato de venda, o alienante reaplique ou reinvista o valor da aquisição, o valor da alienação na aquisição de outros imóveis residenciais também no país. Então, aqui, o que o legislador quer é especificar uma hipótese de de isenção, para beneficiar o sujeito que investe, que vende e reinveste o dinheiro dele na compra de imóveis residenciais aqui no país. Aqui não há uma limitação, como havia na outra lei, de valor. O valor da venda pode ser infinito. Qualquer que seja o valor da venda, qualquer que seja o valor do lucro obtido, qualquer que tenha sido o valor do ganho de capital obtido. O que importa aqui é que haja essa aplicação do produto na compra de imóveis residenciais também no país. E olha o que ele fala aqui. Quando for mais de um imóvel vendido, o prazo vai ser contado a partir da primeira venda. E a aplicação parcial dessa venda vai implicar na tributação da parte não aplicada, ou seja, se o sujeito foi lá e vendeu um imóvel lá por R$1 milhão, tendo um ganho de capital de R$200 mil. Então ele comprou por 800, vendeu por R$1 milhão. Com o R$1 milhão que ele recebeu, ele aplicou 900 na compra de um outro imóvel e os 100 ele guardou. Se ele não aplicou esse 100 na compra de outro imóvel, os 100 serão tributados, os 900 não. Então, a base tributável dele, que seria R$200 mil do efetivo ganho de capital, não seria objeto de tributação integral, porque uma parte ele aplicou na compra de outro imóvel. A parte que ele não aplicou, que não seria objeto de ser revertido, né, para a compra, seria, então, a partir daquele momento tributável pelo ganho de capital, conforme nós vimos aqui no artigo 39 da Lei 1196. Tá? Quando tiver aquisição de mais de um imóvel, a isenção desse artigo aplicar-se ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na aquisição de imóveis residenciais. Tá? Então, isso tudo aqui é importante, porque o que a lei especifica é o benefício referente à aquisição e reinvestimento do dinheiro na compra de imóveis no país e de cunho residencial. A compra de imóvel comercial não serve, não pode gozar, não pode interferir nessa isenção. Tá? O mesmo artigo segue.
A inobservância das condições desse artigo importará na exigência do imposto com base no ganho de capital, acrescido de juros de mora a partir do segundo mês subsequente ao recebimento do valor ou de parcela do imóvel, e mais multa de ofício ou multa de mora, também calculada a partir do segundo mês seguinte ao do recebimento do valor ou da parcela do imóvel vendido, se o imposto não for pago até 30 dias após o prazo que trata o caput desse artigo. Ou seja, se não for pago o imposto em até dentro dos 30 dias após os 180 dias lá contados para a alienação do imóvel, então implicaria a incidência de multa. Aqui é importante destacar que muita gente cai na malha fina ou cai lá porque não faz o ganho de capital, não faz a apuração de ganho de capital. A gente vai falar já de ganho de capital, até printei para vocês aqui as telas do sistema de ganho de capital, a gente vai abordar isso já. Mas é importante você ter esse prazo, porque se o sujeito faz a venda do imóvel e não paga o imposto no período fixado na lei, está sujeito aí à incidência da multa. Tá bom? E aí, por fim, o artigo fala: o contribuinte só pode usufruir do benefício de esse artigo uma vez a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos ele pode vender 2, 3 imóveis residenciais e comprar outros? Sim. Aqui não tem a obrigação de venda do único imóvel, né? Ela pode invocar o benefício a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos o contribuinte tem a prerrogativa de ir lá e pedir esse benefício quando ele faz a compra e venda de imóveis e faz a aquisição de imóveis residenciais. Tá legal? Então é importante a gente olhar para isso com o cuidado devido. Agora, quando a gente pensa nisso tudo, é importante a gente lembrar ou entender que existe uma normatização para isso. Olha o que a Instrução Normativa 599 fala. Artigo 2º, parágrafo 7º. Relativamente às operações realizadas à prestação, então, pagamento feito em parcelas, aplica-se a isenção de que trata o caput, observado o disposto nos parágrafos precedentes. Nas vendas à prestação e nas aquisições à vista, então, vendia a prazo e adquiria à vista, a soma dos valores recebidos dentro de 180 dias, contados da celebração do primeiro contrato de venda, até a data da aquisição do imóvel. Ou seja, aqui para baixo. Vamos lá, ó. Nas vendas, então, vendi a prazo e comprei à vista, eu vou somar todas as parcelas que eu recebi dentro desses 180 dias, a partir da data da celebração do contrato, até a data da aquisição dos bens imóveis. Então, para eu gozar da isenção, eu precisaria somar essas parcelas recebidas nesse intervalo de tempo, e aí eu aplicaria isso. Inciso 2. Nas vendas à vista e aquisição à prestação, aos valores recebidos à vista e utilizados no pagamento dentro de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Então, se eu recebi a vista e vou pagar a prazo, o benefício ele vai estar afeto àquela parte que eu recebi à vista e reapliquei dentro do prazo de 180 dias. Inciso 3. Nas vendas e aquisições da prestação, soma dos valores recebidos utilizados para pagamento da prestação, ambos no prazo de 180 dias a contado do primeiro contrato. Ou seja, em todas essas hipóteses, o que o legislador faz aqui é justamente separar, segregar aqui. Vale a pena destacar o seguinte: isso aqui não vejo irregularidade nessa norma, tá? Muita gente fala, mas a instituição normativa não pode criar regra, né? De fato, não pode criar obrigação tributária, mas ela pode interpretar a norma. E aqui, o que ela está dando é os limites de como vai ser aplicada a incidência da isenção, a aplicação da isenção, dentro desse contexto apresentado pelo nosso legislador, tá? Então, ele está regulamentando a forma como isso vai acontecer. Agora, na mesma instrução, parágrafo 10º, o disposto nesse artigo aplica-se, inclusive, aos contratos de permuta de imóveis residenciais ou a venda de aquisição de imóvel residencial em construção na planta. O disposto nesse artigo não se aplica na hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar total ou parcialmente débito remanescente de aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial já possuído pelo alienante. A venda ou aquisição de terreno. E 3, a aquisição somente de vaga de garagem ou de box de estacionamento. Pessoal, nesse caso aqui,
a gente tem que entender que nesse caso aqui a instrução está se excedendo, por isso que eu até coloquei em amarelo para vocês aí. Por quê? A partir do momento em que a norma coloca essa regra, ela está imputando uma limitação ao instituto da isenção. Quando eu volto lá para o nosso artigo 39, ela não coloca essa condição, ela não coloca essa previsão. E a instrução normativa acabou por fazer isso aqui quando trouxe esse tema. E aí eu fui na jurisprudência para ver o que ela fala. E olha que interessante. A isenção do imposto de renda sobre ganho de capital nas operações de alienação de imóvel, previsto no artigo 39 da 1196, se aplica à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar total ou parcialmente débito remanescente da aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial já possuído por alienante. É ilegal a restrição do artigo 2º, parágrafo 11 da instrução. É ilegal. Então, o que o nosso judiciário aqui fez? Ele garantiu ao contribuinte o direito de pegar aquilo, vender, investir ou reaplicar aquilo na quitação lá do financiamento imobiliário, por exemplo, sem que isso fira a legalidade, sem que isso fira a isenção, por mais que haja uma previsão diferente na normativa. Então, é aquilo que eu já falei para vocês diversas vezes. A instituição normativa não é lei, ela não tem força de instituição de regra, não tem força de instituição de obrigação e também não pode limitar a isenção. Ela pode regulamentar. Então, quando ela regulamenta, por exemplo, aquela questão da aplicação dos 30 dias, para mim, ok, porque ela está regulamentando o que a lei já prevê. Agora, quando ela veda, quando ela impede uma isenção, só quem poderia fazer isso seria a própria lei. A lei não faz essa ressalva, não faz essa menção. Tá legal? Vamos encerrando por aqui esse bloco. Daqui a pouco a gente continua tratando desse mesmo tema no bloco seguinte. Tá bom? Um abraço. Vamos lá, pessoal. Voltando aí para o nosso terceiro bloco. Então, vamos continuar olhando aquela questão da jurisprudência falando sobre a isenção do imposto de renda no ganho de capital, mesmo havendo aquelas limitações que nós vimos na instrução normativa. Olha esse outro julgado aqui, ó. Imposto de renda de pessoa física, alienação de imóvel residencial, ganho de capital, Lei 1196, bem, valores parcialmente destinados à quitação de financiamento imobiliário de outro imóvel residencial, direito à isenção. Restrição imposta por instituição normativa, ilegalidade. A isenção do artigo 39, parágrafo 2º da Lei 1196, alcança as hipóteses nas quais o produto da venda de imóvel por pessoa física seja destinado total ou parcialmente à quitação ou amortização de financiamento de outro imóvel residencial que o alienante já possui. Ilegalidade do artigo 2º, parágrafo 11, inciso 1 da Instrução Normativa 599, impossibilitada a majoração de honorários, enfim, aí é uma outra questão. Mas note, nesse caso aqui, a ministra Regina Helena Costa, eu até falei dela com vocês quando mencionamos alguns livros, alguns trechos de livro dela, né? Nesse caso aqui, ela vai na mesma toada do julgamento anterior, ou seja, é entender o seguinte, quando a gente olha para a isenção, a instituição normativa não tem força de alteração legislativa ou de alterar o contexto em que a lei se aplica. Olha mais um julgado comigo, jurisprudência aqui no sentido de que a segunda turma do STJ afirmou o entendimento, segundo o qual a restrição perpetrada pela EN 599 é ilegal. Então, a gente tem aí 3 julgados, né? Vou aqui repassar com vocês. Então, um de 2016, um de 2018, outro de 2018, todos eles aí na mesma linha, no sentido de afastar, de não aplicar, de suscitar a ilegalidade da instrução normativa 599. Muito bem. Olha, tem um outro julgado que eu quero comentar com vocês aqui agora, que fala sobre a questão da aquisição de imóveis no que tange ao casal. Isso aqui é uma solução de consulta apresentada lá em 2014 e ela fala de um tema importante. Olha, imóvel adquirido em condomínio. Então, cônjuges casados obrigatoriamente sob o regime de separação de bens, declaração de bens e direitos. Os bens adquiridos em condomínio por cônjuges casados obrigatoriamente devem ser informados com condomínio em relação à parte coberta, isso lá na declaração de imposto de renda. O imóvel pertencente a cônjuges casados obrigatoriamente sob separação de bens, valor de
alienação ganho de capital. Aí a parte que eu destaquei aqui, ó. Considera-se valor de alienação no caso de bens em condomínio pertencente a cônjuges casados obrigatoriamente sob o regime de separação de bens, a parcela do preço que couber a cada um, devendo para fins de tributação do ganho de capital cada cônjuge apurar o valor que lhe cabe. Então, nesse caso fica uma ressalva, né? Porque a gente pode ter no caso da separação total de bens, vai ser necessário aí a indicação do valor de cada um, quanto cada um é detentor daquele imóvel adquirido na constância do casamento, mas no casamento que é regido pela separação total de bens. Ele segue aqui, ó. Ganho de capital, isenção de imóvel, cônjuge sobre separação de bens, fica isento do imposto de renda, ganho de capital, analisando o único imóvel que o titular possui, cujo valor seja até R$440 mil, desde que não tenha sido realizada qualquer outra alienação nos últimos 5 anos, e sendo que no regime de separação de bens, esses requisitos para isenção devem ser verificados individualmente por cônjuge, observada a parcela do preço que lhe couber. Ou seja, nesse caso aqui, se eu tenho uma figura de separação total de bens, cada cônjuge tem o direito de uma alienação de até R$440 mil. Ou seja, o casal casado no regime de separação total de bens poderá vender um imóvel de até R$880 mil, onde cada um envolve os 440 mil que lhe couber, se for o caso, e aí pode gozar da isenção do ganho de capital, né? Porque aí eu tenho uma situação de separação total de bens. Então, o valor da alienação, nesse caso, vai ser considerado individualmente, porque o regime de separação de bens consagra a ideia de que existem patrimônios separados, individuais, para cada cônjuge, tá legal? Então, esse é um ponto aí também que nós devemos observar, fica um julgado bastante interessante, na verdade não é um julgado, é uma solução de consulta, ou seja, é assim que a Receita Federal interpreta e aplica nesse tipo de operação. Eu quis trazer a visão da solução, porque entendo ser benéfica para o contribuinte nessa hipótese, tá legal? Então, é uma forma de interpretar aí aquela redação legal que especifica os R$440 mil em favor do contribuinte, tá legal? No caso de venda. Pessoal, pensando em alienação de imóvel, pensando em ganho de capital, é importante ainda nós abordarmos um outro ponto. Existe na legislação de regência do ganho de capital na venda de imóveis uma regra que é bastante complexa, inclusive na forma de se executar. Eu vou começar a abordar essa regra, a gente vai ter uma parte até meio mala de cálculo agora, mas acho que vai te ajudar a compreender o Instituto. Mas quando a gente olha para o ganho de capital, existe uma regra na norma que trata do ganho de capital de bens imóveis que remonta à época em que a norma passou a vigia a partir de 88. Então, olha comigo na tela essa redução que foi instituída lá pela Lei 7713 de 88. Então, lá no artigo 18 da Lei 7713 de 88, a gente vai ver o seguinte: quando eu tenho uma venda de imóvel, na data em que a venda foi feita, eu vou ter que aplicar um percentual de redução se o imóvel foi adquirido antes do ano de 88. Então, se você pegar comigo aqui a ação do artigo 18, eu vou dividir com você na tela aqui agora, a redação do artigo 18, vamos pegar aqui, ele coloca aqui, ó, para apuração do valor a ser tributado no caso de alienação de bens imóveis, poderá ser aplicado um percentual de redução sobre o ganho de capital apurado segundo o ano de aquisição ou incorporação do bem, de acordo com a seguinte tabela. Então, note que a Fazenda ela está especificando aqui para a gente na lei uma tabela de redução sobre o ganho de capital, de forma que se eu fizer a alienação de um imóvel hoje e esse imóvel tiver sido adquirido até o ano de 69,
eu vou ter 100% de redução sobre o ganho de capital. E aí, se for a partir do ano 70, 95%, 71, 90%, e aí vai sucessivamente. É uma questão de progressão. Então, quanto mais antigo o imóvel em relação à lei de 38, maior é o percentual de redução do ganho de capital. É como se fosse uma progressividade inversa aqui. Mas por que o legislador quis fazer isso? Para que não houvesse uma tributação, não onerasse em excesso aquele contribuinte que já tinha adquirido seu imóvel com bastante antecedência quando a lei do imposto de renda entrou em vigor lá em 88. Então, sendo aplicável a partir de 89, né? Então, a lei foi criada em 88, em razão da anualidade própria do imposto de renda, ela só passou a ter efeitos e eficácia a partir de 89. Então, os imóveis comprados até o ano de 88 têm essa redução proporcional no ganho de capital, de acordo com aquela tabela que nós vimos ali agora. Tá bom? Agora, quando a gente olha para isso, é importante a gente destacar que aquela tabela de progressão, ela está colocada ali como uma forma de trazer esclarecimento no sentido de, olha, imóveis mais antigos eu vou perdoar mais ou reduzir mais, e se a pessoa comprar a partir de agora, ela tem ciência de que vai ser aplicada a ela a norma do ganho de capital daqui para frente. Então, por isso que ela progride ou regride a tabela de acordo com a idade do imóvel. Tá? Dá até para suscitar aí uma eventual discussão acerca disso, né? Porque quando eu comprei o imóvel antes de 88, não sabia que após isso eu seria tributado no ganho de capital, enfim. Só que vamos pensar no seguinte, na regra do imposto de renda, aplica-se a lei vigente à época do fato gerador. Se no meio do fato gerador você vendeu uma casa e já estava vigente a lei, mesmo que a aquisição tenha sido antes, sinto muito, aplica-se a lei vigente à época do fato gerador, que no caso seria a alienação, onde ensejasse eventualmente o capital, tá bom? Então, a gente vai olhar para isso. Olha comigo essa outra tela, onde o artigo 40 da Lei 11.196 prevê para a gente também redução de ganho de capital. Então, a gente tem a redução do ganho de capital lá do artigo 18 da Lei 7713, e temos aqui uma forma de tradução disso na figura do ganho de capital, olhando aqui para o nosso artigo 40 da Lei 11.196. Ela diz: para apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital por ocasião da alienação a qualquer título de bens imóveis, renda por pessoa física residente no país, serão aplicados fatores de redução, FR1 e FR2, no ganho de capital apurado. Então, o artigo 40 especifica que vai ter algum tipo de redução de ganho de capital. Muito bem. O parágrafo primeiro ele coloca: a base de cálculo do imposto corresponderá à multiplicação do ganho de capital pelos fatores de redução que serão determinados com as seguintes fórmulas. O fator de redução 1 vai ser 1 sobre 1,0060 elevado a M1. Puta, Rubens, como assim? Virou matemática esse negócio? Mais ou menos. Porque aqui ele fala o seguinte: M1 significa o número de meses calendário, ou seja, o número de meses entre a aquisição do imóvel e a publicação da lei. Então, a diferença entre a publicação da lei e o número e a época da venda vai integrar um fator de redução, e o segundo fator de redução esse inciso 2, FR2 é igual a 1 sobre 1,0035 elevado a M2, onde M2 significa o número de meses referentes ao mês seguinte ao da publicação da lei e o mês da aquisição do imóvel. Ou seja, ele vai ter dois fatores de redução. Um entre a data da aquisição do imóvel e a publicação da lei, e o outro entre a publicação da lei e a aquisição do imóvel. Nossa, Rubens, ficou complexo. Vamos lá, eu vou tentar deixar isso mais claro para você. Por quê? Quando eu penso numa situação de ganho de capital, a gente vai aplicar sobre o ganho de capital uma alíquota de 15%. Só que eu vou ter três momentos para reduzir a base de cálculo. Então, eu vou primeiro passar por uma redução que é a daquela tabela da 7713. Ou seja, eu vou pegar a base de cálculo, que é o valor da venda. Essa base de cálculo 1 aqui é o valor da venda.
e vou tirar dela aquela tabela, que é essa aqui, de acordo com o percentual. Então, sobre aquele valor, eu vou tirar o valor da tabela, e isso vai me dar a chamada base de cálculo 2. A base de cálculo 2 vai ser multiplicada por aquele fator de redução 1, que vai me rechegar no valor da base de cálculo 3, e a base de cálculo 3 vai ser multiplicada pela FR2, que vai me chegar na base de cálculo 4, e esse valor, após todas as reduções, é que eu aplico os tais 15% de base de cálculo do imposto de renda. Então, para a gente chegar nessa situação, para a gente chegar nessa hipótese, a gente vai ter que passar por algumas análises. Então, reparem que a gente vai ter que fazer isso daqui como forma de entender quão reduz uma base de cálculo. Eu pensei aqui numa situação hipotética para a gente discutir. Então, imagine comigo, por exemplo, uma situação em que eu tenha adquirido um imóvel em 85, pelo valor equivalente à época a 100 mil reais. E vendi lá em 2019, ano passado, pelo valor de 1 milhão de reais. Pelo valor de 1 milhão de reais. Então, nesse exemplo, o que vai acontecer? Eu tenho que chegar nessa base de cálculo 1, onde é o valor da alienação, menos o custo de aquisição. Então, vou chegar lá, o valor da alienação, vou tirar o custo de aquisição e vai chegar para mim o valor de 900 mil reais como sendo o valor da minha base de cálculo 1. Nessa minha base de cálculo 1, eu vou aplicar aquele redutor da lei que nós falamos há pouco. Nesse caso, se o imóvel foi comprado em 85, 85, o valor de redução é de 20%. Então, eu vou voltar lá e eu vou pegar, olha, sobre os 900 mil reais, eu excluo 20% da base de cálculo, que faz com que a minha base de cálculo chegue ao valor de 720 mil. Primeira redução que eu tenho. Essa primeira redução vai servir para eu apurar aquele M1 e M2 que nós falamos mais cedo. Então, perdão, FR1 e FR2 que nós falamos mais cedo. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou pegar aquele valor onde M1 corresponde ao número de meses ou fração entre o mês de janeiro de 96 ou a data de aquisição do imóvel, se for posterior. Nesse caso, o mês de novembro de 2005 para imóveis adquiridos até o mês de novembro. Então, vamos lá, pensa comigo. Se eu tenho, eu vou ter lá uma quantidade de 119 meses entre a data de aquisição do imóvel, que foi em julho de 85. Vamos voltar para a lei? Olha o que ela fala, ó. Número... Opa, cadê? Peguei errado aqui. Ó, número de meses calendário, deixa eu apagar essa marcação, não consigo. Número de meses entre a data da aquisição do imóvel, no nosso exemplo, julho de 85, e o mês de publicação desta lei, que foi em novembro de 2005. Então, nesse caso, a gente vai chegar em 119, depois você pode fazer a conta se você não acredita em mim, tá? Você vai ter lá 119 meses. Então, você vai fazer essa conta, que vai chegar nesse fator. Esse fator multiplicado por 720 vai chegar num valor de 353 mil reais. Esses 353 mil reais vão ser multiplicados pelo fator de redução 2 ainda. Então, no fator de redução 2, eu vou pegar, vamos voltar aqui na norma, ó, o valor número de meses entre o mês da publicação desta lei, novembro de 2005, novembro de 2005, até o mês da aquisição do imóvel. Então, eu vou chegar lá no número de 164 meses, que é esse outro fator aqui. Então, sobre aqueles 353 mil reais que nós apuramos aqui atrás, a gente vai aplicar esse 0,5633, que vai chegar em 199 mil reais, e no frigir dos ovos, sobre esses 199 mil reais que eu vou aplicar os 15%, fazendo com que o imóvel que eu vendi a 1 milhão de reais, mas comprei a 100 mil reais e que tive, a rigor, uma diferença de 900 mil reais, eu aplique aqui o valor de 29 mil reais de imposto a pagar.
complexo entender isso, né? Chato. Mas eu quero que você entenda o seguinte, ó. Eu tenho dois fatores de redução e nos dois, eu vou até voltar a tela lá para a gente ler junto novamente. Olha como que ele coloca o critério de aplicação da norma. Ele coloca assim, ó. O fator de redução 1 corresponde ao número de meses calendário, o número de meses entre a data de aquisição do imóvel, nesse exemplo nosso, de de julho de 85, até o mês de publicação da lei, ou seja, eu olho para um imóvel que comprei em 85, conto quantos meses até novembro de 2005 para fazer esse fator de redução 1. Então, é um coeficiente onde eu vou elevar de 1 sobre esse número de 1,006 elevado ao número de meses. E o fator de redução 2 vai ser o número de meses entre o mês seguinte ao da publicação da lei, ou seja, dezembro de 2005, ou o mês de aquisição do imóvel, se for posterior, e a sua efetiva venda. Então, eu vou fazer com que aqui existam esses dois fatores de redução, a ponto que, num exemplo como esse, reparem, só pelo valor de aquisição caiu 900, pela tabela mais 20%, 720, pelo fator de redução caiu quase pela metade o valor do imóvel, e daquele valor que caiu quase pela metade no valor do imóvel, caiu mais um percentual bem interessante, caiu mais de 100 mil reais entre uma operação, entre uma base de cálculo e outra, como fator de redução de acordo com a idade do imóvel. A verdade, o que esses fatores fazem é justamente isso, demonstrar para a gente que a incidência da redução ela vai guardar relação com a idade do imóvel, a quantidade de meses entre a compra e a data da lei, e entre a data da lei e a efetiva alienação. Isso vai fazer com que a gente tenha. Matemática é ruim da gente entender, os contadores aí me perdoem, mas de fato é um pouco mala. Só que, para que a gente não tenha dúvida, eu peguei um exemplo como esse, onde eu fiz de fato na mão, fiz a continha, calculadora e tal, mas eu peguei o mesmo caso e fiz aqui a questão de jogar para a gente no programa do GCAP, no programa de ganho de capital. Então, apresentando para vocês aqui o que é o programa do GCAP. É um sistema que você faz download no site da Receita Federal, com a declaração de imposto de renda, e você vai fazer isso... Normalmente, a cada ano, o sistema GCAP ele vai sendo atualizado, como no imposto de renda, e aí, para cada alienação que se faça, você pode fazer a apuração nas fichas aqui, igual a gente faz no imposto de renda de pessoa física normalmente, tá? Então, aqui um exemplo, eu peguei aqui o imóvel, coloquei aqui a identificação dele, indiquei um número de endereço qualquer, coloquei um CEP qualquer, só para a gente seguir como exemplo. Coloquei aquela data de aquisição que eu tinha colocado no exemplo que eu citei para vocês, a um custo de aquisição em reais. E reparem que ele faz uma pergunta aqui. Houve no imóvel alienado edificação, ampliação, reforma? Trata-se de imóvel adquirido em parte ou em datas diferentes? Porque, se sim ou se não, isso vai trazer um desdobramento, podendo ser aplicado algum outro tipo de informação nesse caso. Tá? Então, a gente preenche aqui as informações adequadamente. Faço a indicação. Aqui eu pulei a ficha, mas ele fazia menção aos adquirentes. Quem são os adquirentes? Eu não coloquei nada aqui, porque eu só queria exemplificar para vocês o cálculo mesmo. Coloquei que era uma operação de venda, ele tem outras tantas naturezas. Se foi uma venda a prazo ou não, porque isso vai implicar na questão do ganho de capital. Qual foi a data da venda, qual foi o valor da venda, e se houve ou não custo de corretagem, porque no caso o custo de corretagem também influencia na apuração do ganho de capital. Se houve ou não alienação parcial do bem, também informação que deve ser lançada lá. E aí ele pergunta, esse imóvel teve é residencial ou não? Porque se não for, a gente já viu que essa hipótese da redução ela já tem uma aplicação um pouco diferente. Então o sistema já te questiona isso. O produto da venda foi ou será aplicado na aquisição de imóvel residencial no Brasil dentro de 130 dias, conforme o artigo 39 da lei? Caso tenha usado a isenção dessa lei dos últimos 5 anos, responda não. Nesse caso eu coloquei não, porque eu não queria de fato chegar nesse número, mas se houvesse aqui, eu poderia invocar isso para pleitear a minha isenção e indicar aqui qual seria o valor aplicado na compra de outro imóvel, tá? Então, seria aí uma resposta que é necessária para o próprio sistema já fazer a apuração do cálculo em nome, pelo contribuinte aí. Depois ele segue numa ficha de
consolidação de informações, né? Onde tem aqui o valor da alienação, o valor líquido da alienação, descontando os custos de corretagem. Então, se tivesse gasto com corretagem, isso seria imputado aqui, seria deduzido da base de cálculo do imposto. Qual o valor de aquisição? Qual o resultado de ganho de capital? Que é aqueles 900 mil que nós falamos. Qual era o percentual de redução pela data da compra do imóvel? Nesse caso, 20%. O valor da redução de 130 mil reais, chegando no ganho de capital de 720 mil reais. Aí, percentual de redução FR1, o valor, o percentual, né, em porcentagem. Aí, o valor da redução FR1, aí o valor do ganho de capital, aplica-se o FR2, o valor do FR2, chegando nos mesmos 199 mil reais que nós falamos naquela hora, onde seria aqui a nossa base de cálculo para ganho de capital, que chegaria-se na alíquota de 15% sobre o ganho de capital realizado, apurando o valor do imposto a pagar sobre essa base de cálculo aqui. Então, note que, por mais que nós tenhamos todo aquele regramento, todo aquele cálculo que possa ser feito, o sistema da Receita Federal já faz isso por nós. Não precisa se descabelar falando, não sei fazer o cálculo e tal. Não precisa fazer a conta no meses lá. O sistema já faz a conta para você. Eu tenho obrigação de demonstrar para você como se chega no número, mas o sistema da Receita Federal faz isso, indicando para a gente aí quais são todas os elementos, e você repara que ele faz menção as despesas com corretagem, ano de aquisição, data de venda, se aplicou ou não na compra de outro imóvel, quanto aplicou na compra de outro imóvel, porque isso tudo vai fazer com que o próprio sistema calcule para a gente o valor do imposto. Beleza? E aí a gente vai fazer recolhimento, o próprio sistema já vai fazer a emissão da guia DARF para o contribuinte fazer o pagamento do imposto no ganho de capital. Beleza? Com isso a gente fecha aqui mais um bloco, daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco dessa aula de hoje, tá bom? Um abraço para vocês também. Vamos lá, pessoal, voltando agora para o nosso último bloco dessa aula de hoje, nossa segunda aula de imposto de renda de pessoa física. No último bloco nós falamos sobre o ganho de capital. E aí eu queria continuar falando também sobre outras hipóteses aqui no caso de venda de bens imóveis, que é um tema que dá bastante o que falar, né? Olha comigo essa tela aqui. Quando eu penso em atualização do valor do imóvel, pessoal, não existe previsão legal para atualização do custo de aquisição do imóvel a preço de mercado, ou seja, se eu comprei o imóvel lá atrás por 100 mil reais e hoje ele vale 1 milhão, eu não posso sair aumentando o valor do custo de aquisição na minha declaração de imposto de renda, tá? Ele só pode ser alterado o valor de custo de aquisição se eu tiver de forma comprovada efetuadas despesas com construção, ampliação ou reforma do imóvel. Ou seja, quando a gente pensa em ganho de capital, muita gente fala, mas eu comprei lá atrás e meu dinheiro tinha que ser atualizado, tinha que ser valorizado. Eu até concordo com isso, mas não existe previsão legal para isso. Então é muito comum você verificar pessoas que não se atêm a esse detalhe e saem alterando o valor do imóvel baseado nesse tipo de atualização pelo valor do próprio imóvel. Cuidado, não pode haver essa correção do valor do imóvel sem que haja efetiva despesa vinculada a isso. Tá? Então, quando a gente olhar para essa intenção de querer atualizar, de querer cuidar, a atualização do valor do imóvel só pode ser feita quando e se houver despesas nessa reforma ou na ampliação desse imóvel. Então, é importante destacar o seguinte, tá? Eu só posso fazer isso, inclusive, se eu tiver documentação comprovando que isso aconteceu. Então, se você vai fazer uma reforma, se você vai fazer uma ampliação no imóvel, se você vai fazer alguma coisa no imóvel, eu não estou falando aqui de comprar equipamentos que guarnecem a casa, estou falando de aquisição de mercadorias mesmo para a reforma. Então, é importante que se guarde todas as notas fiscais, todas as despesas com material e com o pessoal que eventualmente se tem. Então, se você
remunerou lá um pedreiro, remunerou um arquiteto, remunerou um engenheiro para fazer isso. É importante que você guarde isso, porque caso caia na malha fina, então vamos imaginar que eu tenha gasto numa reforma o valor de R$ 100.000, com mão de obra, com material de construção, com engenheiro, arquiteto, enfim, R$ 100.000. Esses R$ 100.000, se eu tiver documentação contábil, nota fiscal, recibo, tudo, eu posso incluir esses R$ 100.000 na base de cálculo do meu imóvel. Então, se eu comprei imóvel por R$ 300.000, e hoje, fiz lá, anos atrás, e faço hoje uma reforma como essa, que eu gastei R$ 100.000, eu posso agregar esses R$ 100.000 no custo do imóvel, no custo de aquisição, desde que eu tenha documentação comprovando essas reformas, e eu faço essa prova documentalmente. Se eu não tiver documentação hábil a provar essa majoração, eu posso ter a minha retificação, a minha inclusão no valor negada pelo fisco, inclusive com a aplicação de multa pelo meio de capital que eu estou fazendo ali, que eu estou tentando aumentar na minha base de cálculo do imóvel. Tá? Então, cuidado com relação a isso. Eu falei ganho de capital, agora cuidado, não é ganho de capital. Eu estou aumentando o meu custo e eu não posso ter isso. Isso pode ser, inclusive, objeto de impugnação pela Receita. Tá claro? Muita gente faz isso porque quando venha tem uma diminuição do ganho de capital. Né? Na hora da venda, na hora que o sujeito faz a venda, então se ele comprou por 300 e vendeu por 500, ele vai fazer aquele cálculo que a gente viu agora há pouco, usando os 200 base de cálculo. Se eu tenho nesse por 500, mas no meio do período eu fiz uma reforma onde eu agreguei R$ 100.000, a minha base diminui. No eventual venda, meu ganho de capital vai ser diminuído. Então, esse cálculo tem que ser feito. É importante, inclusive, que as pessoas que fazem isso sejam instruídas para que, se tiverem gastos com a casa, que documentem. Por quê? A partir do momento que você documente, você consegue fazer esse plus aí no valor do imóvel, e dessa informação que você presta, você tendo documentação, você vai ter lá na frente uma diminuição da sua base de cálculo do imposto de renda e do ganho de capital. Legal? Então, essa que é a ideia básica, olhando para essa figura nossa aqui. Olha essa solução de consulta, também emitida pela Receita em 2017. Ganho de capital, imóveis residenciais, isenção, aplicação e reformas de imóveis, inaplicabilidade. Não se aplica a isenção do artigo 39 da Lei 1196, normatizado pela Instrução 599, relativamente a valor de venda de imóveis residenciais que seja aplicado em reformas de imóveis de propriedade do contribuinte. Olha que interessante isso. Não aplica aquela isenção que a gente viu lá no artigo 39, e aí eu vou puxar ele aqui para a gente, vou chamar ele aqui só para a gente voltar nele. Olha o que ele fala, ó, artigo 39. Alienação do imóvel na compra de imóveis em até 130 dias, eu fico isento de imposto de renda no ganho de capital, é o que fala o artigo 39. Quando eu volto aqui para essa solução de consulta, ela fala que essa invocação para fazer o pagamento de reformas não se aplicaria. E eu vou dizer para você que eu concordo com essa ideia a partir do momento em que exista uma regra, né, que é da aquisição de imóveis. A lei, ela não pode, nós já falamos sobre isso anteriormente, ela não pode ser interpretada de forma extensiva. A interpretação da isenção, ela tem que ser interpretação literal. E a literalidade da norma aqui guarda relação com a aplicação da isenção na compra de bem imóvel, não na reforma de bens imóveis. Tá? Então, isso foi levado em sede de consulta para a Receita Federal, que acabou exposando aí o entendimento de que não se aplica esse benefício isentivo para a hipótese da venda aplicada em reforma. Tem que ser a venda aplicada na compra do imóvel. Aí sim eu gosto da isenção, se revertê-la em 180 dias. Mera reforma não é suficiente para isso, porque a lei não prevê, inclusive. Então, é importante a gente ter também esse ponto aí bastante esclarecido. Tema 397 do STJ, tema lá levado em sede de recurso repetitivo,
Questão referente à não incidência do imposto de renda sobre indenização decorrente de desapropriação, seja por necessidade da utilidade pública ou por interesse social, porquanto não representa acréscimo patrimonial. Essa foi a questão levada a julgamento. Pessoal, aqui nós temos que guardar atenção com a figura que é o fato gerador do imposto. Nós já falamos disso e sabemos que o imposto de tem fato gerador ou acréscimo. No caso levado a julgamento, ele fala, olha, não incidência de imposto sobre indenização decorrente de desapropriação, seja por necessidade, seja por utilidade pública, seja por interesse social, qualquer que seja a motivação da representação da desapropriação, quer saber se existe ou não a incidência do imposto. Olha o que a tese firmada diz. A indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder público por valor justo e determinado pela justiça, a título de indenização, não exigendo lucro, mas mera reposição do valor do bem expropriado. Não incidência da exação sobre verbas oferidas a título de indenização, advinda desapropriação, seja por necessidade de utilidade pública, seja por interesse social, porquanto não representa um acréscimo patrimonial. Aqui, a gente tem que guardar a seguinte lógica. Se eu faço a venda do meu imóvel e pratico a venda ciente de que comprei por 300 e vou vender por 600 e estou num ato de vontade, querendo realizar a compra e venda, né? E por isso eu estou sujeito ao acréscimo do meu patrimônio em R$300 no que tange a diferença entre a venda e a compra. Ato de vontade. Quando a fazenda vem e me desapropria, eu não tenho um ato de vontade. O que eu tenho ali é a fazenda pública vindo e expropriando, retirando a propriedade de forma forçada desse contribuinte, a ponto de fazer com que ele seja obrigado a ter que procurar outro lugar para morar. Seja qual for a motivação, seja qual for a forma de desapropriação, é importantíssimo destacar aqui que a gente vai enxergar nessa figura, nesse exemplo, uma situação que não guarda relação com a vontade. Rubens, mas se eu comprei por 300 e vendi por 600, e no outro exemplo, eu comprei por 300 e a fazenda me indenizou em 600, qual que é a diferença? Eu volto no julgado. Aqui, quando eu penso em indenização, eu estou falando em reposição ou recomposição de um status anterior. Ou seja, quando a gente pensa em desapropriação, a fazenda não está comprando o imóvel do sujeito. Eu não tenho ali um acréscimo de patrimônio. Eu tenho um imóvel, eu tenho um patrimônio existente ou pré-existente, e ele deixa de existir para que haja algo no lugar. Então, o que a gente vai enxergar ali é que aquilo que a fazenda coloca de dinheiro na mão do proprietário, ela tem natureza de indenização, natureza de recomposição. A natureza indenizatória, nesse caso, afasta qualquer possibilidade de incidência de imposto de renda e ganho de capital, porque não é um ganho de capital efetivo, é uma reposição, uma recomposição, uma reposição de um status anterior. Dessa forma, o que a gente vai enxergar é a necessidade de adequação da modalidade. Qual que é a natureza jurídica daquilo que a gente está falando. E aqui, o nosso tema 397, ele deixa bastante claro. Eu vou olhar para essa figura como sendo uma natureza de indenização. E aí nós já falamos, indenização não tem natureza jurídica de acréscimo patrimonial, indenização não tem natureza jurídica de acréscimo, indenização não tem a natureza jurídica de acrescentar nada a ninguém, né? Ela é apenas para recompor ou repor uma situação anterior, recompor um status quo, recompor uma situação anteriormente estabelecida pela condição econômica do sujeito, e a fazenda foi lá e indenizou. E aí não é só indenização nesse caso, qualquer indenização, nós já falamos disso, né? Qualquer indenização não tem natureza de reposição ou de recomposição. Qualquer indenização tem natureza de reparação. Então, eu não tenho aí, a rigor, fato gerador do nosso imposto de renda. Tá legal? Então, sob essa ótica, a gente afasta aí
a incidência do imposto de renda nessa hipótese. Uma outra questão que eu queria dividir com vocês está aqui ainda, quando eu falo de alienação no custo de inventário. A legislação tributária determina que ao espólio sejam aplicadas as normas que são sujeitas às pessoas físicas, ou seja, o sujeito o sujeito falece e existe a venda, existe a alienação de bens. No curso do processo de inventário, as mesmas regras de ganho de capital vão ser aplicadas ao processo de inventário e o espólio vai fazer o pagamento, ou vai ser devedor da obrigação tributária na forma como a gente já sabe, né? Só para a gente rememorar, vamos lembrar que existe uma linha do tempo, né? Olha comigo a seguinte hipótese. Eu imagino com você que a Fazenda Pública ela tenha uma obrigação junto ao alienante da seguinte forma. Vamos imaginar o seguinte. Lembra da regra da responsabilidade? Lembra que quando existe a morte, os herdeiros respondem pelo tributo devido pelo espólio? Então, lembra da regra? Então, a regra mais ou menos é a seguinte. Até a data da morte, quem responde é o contribuinte, é o falecido, né? Ele morreu, quem responde é o espólio. Após a morte, qualquer tributo devido após a morte, o espólio é contribuinte e os herdeiros são responsáveis. Então, nesse caso, é importante destacar o seguinte. Se é feita a venda de um imóvel no curso do processo de inventário, e nesse processo de inventário existe um tributo a pagar, no caso da alienação do imóvel, o espólio é contribuinte desse imposto. Se o espólio eventualmente não pagar, os herdeiros respondem limitados ao que o artigo 131 do CTN fala isso, né? Artigo 131, incisos 2 e 3. A questão é, nesse caso, há uma substituição. Eu tiro a pessoa física, boto o espólio no lugar, o espólio é contribuinte tanto quanto seria o falecido. Então, eu só vou olhar para uma figura de responsabilidade aqui se, porventura, eu não conseguir jogar para a figura do espólio, para os herdeiros, então, a obrigação de pagar. Do contrário, quem paga espólio, seguindo a regra normal do imposto de renda da pessoa física. Tá? Então, olha aqui comigo. A gente vai enxergar aqui, ó, Decreto 9580 de 18. Esse decreto 9580 de 18 é o regulamento do imposto de renda, né? Ele coloca: ao espólio serão aplicadas as mesmas normas que ficam sujeitas às pessoas físicas, observado o disposto nesta seção e no que se refere à responsabilidade tributária, no artigo 21 até o artigo 23. Ou seja, quando a gente pensa que em alienação no caso de inventário, a regra aplicada é exatamente a mesma regra, é exatamente a mesma norma que a gente vai aplicar à pessoa física. E isso está já trazido no regulamento do imposto de renda, decreto 9580 de 18. E aí, só como forma da gente ilustrar essa mesma situação, olha comigo na tela agora a redação do próprio artigo 21 a 23 que ele fala ali, né? Então ele fala ali, né? São pessoalmente responsáveis o sucessor, o espólio pelo imposto de renda devido pelo decujus até a data da abertura da sucessão. Quando for apurado pela abertura da sucessão que o decujus não apresentou declaração nos exercícios anteriores ou fez comissão de rendimentos, será cobrado no espólio o imposto de renda correspondente. Então, reparem que o regulamento ele vai exercitando a regra da responsabilidade que o CDN especifica, né? Apurada a falta de pagamento do imposto de renda devida pelo decujus até a data da morte, será exigido o espólio do espólio acrescido de juros moratórios e multa. Os créditos tributários notificados ao decujus antes da morte, ainda que nele incluídos encargos familiares, serão exigidos do espólio, observado o inciso 1 do caput, ou seja, vai responder aqui obedecendo a limitação ao quinhão, como nós já falamos. Se você pegar aqui no artigo 22, né, a hipótese de impossibilidade de exercício do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte respondem nos atos, os pais, tutores, aqui o inventariante, no imposto devido, no imposto de renda devida pelo espólio, não pelo decursos ali, mas pelo espólio. Então, aquilo vai entrar num caráter de responsabilidade. Inclusive, a sugestão é que você faça aí, na hora de você estudar o imposto de renda, que você
discute com bastante cuidado o decreto 95/2018, porque ele trata para a gente diversos pontos que são próprios aí do nosso imposto de renda e precisam sim ser objeto de análise aí por nós quanto da discussão. Então, nosso objetivo é entender de forma ampla o imposto de renda, né? Mas reparem, a gente tem aí situações bastante pontuais, bastante específicas trazidas pelo nosso legislador aí. Legal? Olha comigo mais uma hipótese aqui que eu separei para tratar com vocês, no caso de imóvel rural. Lei 9393 de 96 é aquela lei que nós já falamos quando falamos na nossa aula de TR, né? Então, o que ele coloca lá? A partir de janeiro de 97, para fins de apuração do ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-se o custo de aquisição e valor de venal, valor de venda do imóvel rural, o VTN, valor da terra nua declarado, na forma do artigo 8º, observado o disposto do artigo 14, respectivamente, nos anos da ocorrência da sua aquisição e da sua alienação. A apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural, adquirido anteriormente à data que se refere a esse artigo, será considerado o custo de aquisição, o valor constante da escritura pública, observado o disposto no artigo 17 da Lei 9249 de 95. Aqui alguns pontos que eu quero considerar com vocês. Primeiro, ele fala aqui, para fins de apuração do ganho de capital, do imposto de renda, custo de aquisição e custo de valor de venda vai ser o valor de terra nua declarado no ano de venda e no ano de compra. Ou seja, aqui a gente tem um regramento específico para o imposto de renda e a gente tem que tomar algum cuidado com ele, porque muitas pessoas acabam comendo bola nessa declaração, até falamos disso já quando tratamos do imposto de renda. E ele coloca, o ganho de capital correspondente ao imóvel rural comprado antes desse artigo, ou seja, antes da Lei 9393 de 96, vai ser considerado o custo de aquisição constante da escritura pública. Então, se você pegar até naquela tela que nós usamos para mencionar o quadro lá do programa GCAP, ele fazia questionamentos se o imóvel era rural ou não, inclusive por conta disso. Então, no caso do imóvel rural, nós temos um tratamento um pouco diferenciado aí no que tange a apuração de ganho de capital. Regras também aí específicas que estão fora da lei do imposto de renda, mas estão sendo aplicadas na lei 9396 de 96, que tem força tanto quanto a lei do imposto de renda para tratar do tema, já que a lei ordinária está no hierarquia das normas, aqui. Beleza? Pessoal, a gente falou bastante aqui do imposto de renda, espero que tenha chegado onde você queria. Espero de verdade que nossas aulas voltem a acontecer de forma presencial em breve, estou na torcida para que as coisas sejam controladas e que a gente possa voltar para a sala de aula para discutir, para conversar, para trocar ideia juntos em breve, tá bom? Qualquer dúvida, sigo à disposição de vocês já têm aí, mas segue os nossos contatos aí se quiser falar comigo. Você está cansado de saber já que você está no presencial comigo sempre. Eu sempre divulgo as minhas redes sociais, meu e-mail, mas se você quiser falar comigo no chat aí, tá aí a informação, beleza? Um beijo para todo mundo. Espero vê-los em breve na sala de aula. Cuidem-se, protejam-se do Covid e até uma próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.